Louvado seja o Senhor que, não importa qual seja o nosso problema, nós podemos falar com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele está aqui. E não importa o seu problema, você pode falar com Ele. Amém. Ele livrou o povo de Israel, abrindo o Mar Vermelho, e Ele também nos livra. Os irmãos creem nisso? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, vamos ler juntos Isaías capítulo 10, do 20 ao 23. Isaías capítulo 10. Do 20 ao 23. Amém? Vamos ler? Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Amém. Vamos orar uma vez mais, amados. Senhor, nós te damos graças pela sua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já dispensou para nós nessa reunião. Obrigado pela oração dos santos. Obrigado, Senhor, pela pregação inicial. Obrigado pelo tempo de oração em que nós pudemos nos achegar a Ti e apresentar as nossas petições. Rogamos a Ti que o Senhor ainda nos abençoe nesse tempo de palavra, Senhor, e de comunhão. Não desejamos, Senhor, apenas ter uma boa palavra, uma palavra correta, ou bem pregada, mas desejamos, Senhor, ouvir a Sua voz. Desejamos, Senhor, sermos edificados, sermos ajudados, fortalecidos na fé. Ó Senhor, que o Senhor possa nos edificar por meio da comunhão da palavra. Abençoa, Senhor, o nosso estudo da palavra. Traga-nos, Senhor, orientação. Traga-nos, Senhor, instrução. Ó Senhor, aquece o nosso coração por meio da sua palavra. Infunde nos nossos corações, Senhor, temor do Senhor. Ó Senhor, também impressiona os nossos corações com a sua bondade. Que o Senhor possa nos levar a conhecer tanto a sua bondade quanto a sua severidade. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é Deus único, digno de receber toda a honra e toda a glória. O Santo, ó Senhor, aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que é fiel. Ó Senhor, aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ó, céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Que o Senhor possa
falar ao nosso coração nesse tempo de comunhão. Nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Ajuda-nos a prosseguirmos individualmente. Nós nos colocamos diante de Ti como pessoas responsáveis pela nossa própria alma e nos colocamos diante do Senhor com santo temor e tremor. Somos pecadores e precisamos da Sua graça, Senhor. Precisamos da Sua misericórdia. E oramos para que o Senhor também possa continuar nos conduzindo como assembleia, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, que o Senhor possa continuar fazendo, Senhor. Aleluia, porque o Senhor é aquele que iniciou uma boa obra em nós, que o Senhor possa terminar. Usa, Senhor, a Sua palavra para nos santificar. Te pedimos isso para a glória do Seu nome, Senhor. Para que o Senhor possa ficar satisfeito, para que o Senhor possa alcançar aquilo que o Senhor almeja nas nossas vidas, nessa assembleia. Ó Senhor, nós nos importamos com isso, queremos que o Senhor fique satisfeito. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Isaías e na última oportunidade nós já tínhamos visto esses versículos que nós lemos e primeiro eu queria só fazer uma revisão para depois, com a ajuda do Senhor, podermos prosseguir. Mas nós vimos aqui nesse texto que nós podemos ver aqui tanto a severidade quanto a bondade de Deus. Então, por um lado, nós temos aqui um juízo determinado. Deus, ele usaria a Assíria para trazer juízo, trazer destruição sobre o seu povo. Isso é o que está no versículo 22 e 23. Olha aí. Ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição, aqui que eu queria falar dessa questão do juízo. Destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda essa terra. Então essa é a palavra do profeta, por um lado, irmãos, revelando a severidade de Deus. Por que que isso iria acontecer? Vamos lembrar o que nós já tivemos comunhão. Por causa da infidelidade do povo de Israel em não guardar a aliança com o Senhor. Mas por outro lado, nós temos aqui a bondade de Deus. Porque ainda que um juízo viria sobre Israel, esse juízo não seria para a aniquilação do povo, para a destruição completa do povo, porque ele ainda reservaria para si um restante, um remanescente. Nós vimos naquela oportunidade que a palavra restante aí significa um resto, um remanescente, um restante. Isso é a palavra restante, aí fala de um remanescente. Alguns que sobreviveriam a essa destruição, seriam salvos dessa destruição. Por causa do quê? Por causa da fidelidade deles com o Senhor. E por causa da graça do Senhor. Então, isso foram coisas que nós já consideramos em outra oportunidade. Foi falado, né? Nós consideramos isso, que o povo de Israel, ele falhou em guardar a aliança com Deus. Por um lado, eles não guardaram a lei e também falharam na prática das ofertas. Deus deu a lei, mas Deus também deu as ofertas, sabendo que o povo iria falhar, porque é pecador. Mas até mesmo na prática das ofertas, eles não foram fiéis. Não fizeram aquilo
com sinceridade de coração, com arrependimento genuíno. Essa é a história do povo de Israel. Não guardaram aliança com o Senhor. E foi lido naquela oportunidade o capítulo 1. Lembra que o Senhor fala para aquele povo, ele chega até a dizer assim, olha, os animais, eles reconhecem os seus donos. Os irmãos estão lembrados disso? Mas o meu povo não reconhece aquele que alimenta, aquele que cuida dele. E compara o povo de Israel com filhos rebeldes, isso tudo lá no capítulo 1. E agora ele está dizendo, por meio do profeta, que um juízo viria. E aqui ele está falando da Síria, que viria, traria destruição para Israel e para o Reino do Sul, mas ele também está dizendo que um remanescente sobreviveria. E nós vimos naquela oportunidade 5 características desse remanescente. Os irmãos estão lembrados? Uma característica desse remanescente é que eles não mais estribariam naquele que os feriu, mas estribariam, olha o verbo difícil que eu estou usando aqui, no Senhor. E o que significa estribar? Os irmãos estão lembrados ou não? Significa se apoiar, reclinar. Significa também colocar a confiança. Esse remanescente teria essa característica. Vamos lembrar que o pecado de Acás foi, diante do perigo da Síria, colocar a confiança dele na ajuda da Assíria. Ele até mesmo pegou tesouros da casa do Senhor e entregou para o rei da Síria. Os irmãos estão lembrados disso? Ele pecou nisso. Assim como nós muitas vezes também falhamos, irmão. Olha que Deus maravilhoso nós temos, como foi compartilhado aqui no início da reunião. Um Deus que cuida do seu povo, que guarda, que protege, que ouve, né, o clamor, que dá livramento. Esse Deus é só o Deus de Israel ou é também o meu Deus, o nosso Deus? É o seu Deus? E os irmãos percebem que isso às vezes é algo que nós erramos em colocar a nossa confiança em outras coisas. Mas esse remanescente que é considerado fiel, eles iriam aprender a se apoiar, a colocar a confiança em Deus. Essa foi uma característica. Uma segunda característica que nós vimos é que esse restante se converteriam ao Senhor. É o que fala no versículo 21 e 22. A palavra converter aí, ela aparece várias vezes, né? 21, os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Nós vimos que a palavra converter aí significa tornar-se, voltar-se. Esse remanescente se voltaria para o Senhor. E foi aí que nós tivemos aquele exemplo da irmã Regina com o irmão Albani, né? Como que é mesmo que a irmã Regina falou, irmãos? Os irmãos estão lembrados? Como que é? Volta para mim, meu amor. Irmãos, é isso que o Senhor pede, o Senhor clama para nós isso. Volta para mim, torna para mim. Isso é uma característica do remanescente, se converter ao Senhor. E daí nós também vimos em outras passagens de Isaías, uma delas está lá em Isaías 1:9, que esse remanescente, ele guardava o povo da corrupção. Diz lá em Isaías 1:9 assim: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma
e semelhante a Gomorra. Olha que forte isso. O Senhor está declarando que se não tivesse deixado um remanescente, se não houvesse no meio do seu povo aqueles que são fiéis, o seu povo já teria se tornado igual a Sodoma e a Gomorra. Então os remanescentes, eles são luz do mundo e sal da terra. Essa é uma terceira característica. Vamos lembrar que hoje também, irmãos, temos uma cristandade. Quando nós usamos esse termo cristandade, nós nos referimos a cristãos verdadeiros e cristãos não genuínos. Cristãos nominais é trigo e joio. Os irmãos lembram que no passado alguns diziam isso: eu sou católico, mas apenas católico nominal. Eu não vou para a missa, não. Os irmãos já ouviram isso? Católico não praticante, olha o que é isso. E hoje mesmo, será que mesmo no meio evangélico existem isso, irmãos? Cristãos nominais, evangélicos nominais. Tudo isso é a cristandade de uma forma geral. Mas o remanescente pode ser comparado hoje a cristãos verdadeiros. E os cristãos verdadeiros são aqueles que guardam a igreja da corrupção, irmãos, como luz do mundo e sal da terra. Uma quarta característica que nós vimos lá em Isaías 4, 3 e 4, falando desses restantes, é que eles seriam chamados santos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, separados? Por que eles seriam chamados santos? Vamos lembrar que lá em Isaías 10, o versículo 20, fala que eles iriam aprender a se estribar, a confiar no Senhor, o Santo de Israel. Se nós temos aprendido a colocar a nossa confiança no Santo, se temos tido comunhão com o Espírito Santo, se temos tido relacionamento com aquele que é o Santo, qual que é o resultado disso na nossa vida, irmãos? Santificação. Isso é algo que eu acredito que todo cristão aprende. Eu lembro da minha experiência passada, e não é muito diferente da minha experiência hoje. Na minha experiência hoje ainda é assim, mas era mais forte na experiência enquanto jovem. Então tinha algumas coisas que eu gostava de ver a opinião de alguém e procurava lá a opinião de um amigo para saber o que ele achava daquilo, e daí eu ouvia e tal. Mas com o tempo a gente aprende, irmãos, a orar. A gente aprende a buscar o Senhor para perguntar para o Senhor o que o Senhor acha daquilo. Então pode ser que um jovem chegue para outro jovem e fale: eu estou gostando daquela pessoa lá. O que você acha? Perguntando para um amigo, né? O que você acha? Que eu estou gostando daquela pessoa lá. Mas encorajando os jovens, isso é um tipo de coisa que nós podemos falar para o Senhor: Senhor, eu estou gostando de uma pessoa lá. O que o Senhor acha? Às vezes a gente chega e divide com alguém, né? Por exemplo, Dio, eu estou pensando em viajar, estou querendo viajar, indo para tal lugar. Às vezes a gente divide coisas desse tipo. Ou estou pensando em trocar de carro, estou pensando em comprar uma casa, estou pensando em investir, fazer isso, fazer aquilo, né? E a gente divide um com o outro. Mas, irmãos, o que verdadeiramente nos santifica é aprendermos a colocar a nossa confiança no Santo, em dividir essas coisas com o Santo, falando: Senhor, eu estou querendo investir, o que o Senhor pensa disso? Então, mas eu acredito que esse remanescente fiel, falando dos cristãos verdadeiros, é aqueles que aos poucos, né, Dinho? Me ajudem aí, irmão, se eu estiver errado.
eles vão aprendendo também a não ter medo do não de Deus. Eles... Isso se torna maior até do que ouvir o não de Deus. Pois é, o medo maior se torna agir sem a direção de Deus, sem a confirmação do Senhor, sem o cuidado do Senhor, sem a proteção do Senhor. Mas o não de Deus é segurança para nós ou não é, irmãos? O impedimento do Senhor é segurança para nós ou não? Puxa, isso nos livra do erro, nos livra de confusão, não é? Graças ao Senhor por isso. Oi. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor, Ele nos santifica, né, irmãos? E uma quinta característica que nós vimos do remanescente foi lá em Isaías 37, versículo 31, que diz assim: o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Uma quinta característica desse restante é que eles se tornam frutíferos. Louvado seja o Senhor. Isso é uma característica daqueles que permanecem no Senhor. Ser frutífero. Então, isso são coisas que nós já vimos e que o Espírito Santo possa estar ainda nos recordando no nosso viver diário, porque tudo isso é muito rico. E essa porção de Isaías que nós estamos estudando sobre remanescentes, não é algo que nós veremos uma única vez. Ao longo do livro de Isaías, nós voltaremos a esse assunto e que o Senhor possa avançar também de nos dar compreensão sobre o remanescente fiel. Por um lado, nós estamos falando do povo de Israel, mas por outro lado, tudo isso serve também de lição para nós, de exemplo para nós. E Paulo, ele pega esses textos de Isaías e ele usa em Romanos. Esse texto mesmo que nós estudamos, né, de Isaías 10, 20 e de Isaías 1, 9, são textos que ele vai citar lá em Romanos capítulo 9. Então, se os irmãos puderem abrir em Romanos 9, só para conferir, do 27 ao 29. E aqui vamos tentar avançar. Romanos 9, do 27 ao 29. Diz assim, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Esses dois versículos são de Isaías 10. E o 29, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Isso é o capítulo 1, versículo 9 de Isaías. Então, Paulo, ele vai falar dos remanescentes em Romanos. E não é um trecho fácil, é um trecho bastante difícil. Romanos capítulo 9, 10 e 11 tem sido muito debatido entre os cristãos por muito tempo. E o que estamos compartilhando aqui não é com a pretensão de ser uma palavra definitiva, mas nós nos colocamos aos pés do Senhor para que o Senhor possa nos ajudar a avançar em entendimento dessas coisas. E com o tempo que o Senhor possa ainda clarear mais do nosso coração para entendermos as coisas que Paulo quer falar do remanescente aqui.
entendermos o que ele está falando de Israel e o que serve para nós, os gentios. Então, hoje, irmãos, vamos para o capítulo 11. Romanos 11, do 1 ao 5. Romanos 11, do 1 ao 5. Quem chegou lá, vamos ler? Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Amém. Então, só para nós entendermos esse início, olha como ele começa. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Se os irmãos voltarem um pouco para trás, em Romanos aí, por exemplo, o capítulo 10, o capítulo 9, os irmãos verão que Paulo ele vai estar tratando de Israel, de como eles rejeitaram a aliança com o Senhor. Então, por exemplo, confere só na sua Bíblia e Romanos 9, a partir do 30. Como é que está o título que a Sociedade Bíblica deu aí na sua Bíblia, a partir do versículo 30 do capítulo 9? O que está escrito em cima? Israel é responsável pela sua rejeição. Capítulo 10, versículo 1, o que está escrito aí? Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Em cima do 16, o que está escrito aí? Presta atenção nisso. Israel não pode alegar falta de oportunidade. Nós estamos falando de Israel, de como eles foram infiéis, de como eles rejeitaram a justiça de Deus, de como eles são responsáveis por essa rejeição. Eles não podem alegar falta de oportunidade, mas daí Paulo ele faz essa pergunta: então, se Israel falhou tanto assim, então Deus, ele rejeitou o seu povo? E olha o que ele vai responder: de modo nenhum. Deus, ele trata com o seu povo, mas não para aniquilar o seu povo. E ele vai apresentar 3 exemplos de como Deus não abandonou, Deus não rejeitou o seu povo. E o primeiro exemplo disso que Paulo vai oferecer é ele mesmo. Ele vai dizer assim, porque eu também sou israelita. Então, se Deus tivesse rejeitado o seu povo, eu não estaria aqui, mas eu sou um israelita, eu sou alguém que antes recalcitrava contra os agrilhões, mas tomei aquela prensa do Senhor e eu vim a crer em Jesus. Então, eu mesmo sou prova de que o Senhor não desistiu do seu povo. Ele vai apresentar as suas credenciais, dizendo que ele é da descendência de Abraão, ele é da tribo de Benjamim. Quando aconteceu a divisão das tribos, o reino do sul e o reino do norte, teve uma única tribo que ficou com Judá.
que se posicionou por Davi? A tribo de Benjamim. E Paulo é dessa tribo. Ele é judeu dos judeus. Ele é uma prova de que Deus não desistiu dos judeus. Não desistiu do seu povo de Israel. E um segundo exemplo que ele vai dizer que Deus também não desistiu do seu povo totalmente, está no versículo 2 até o versículo 4, são aqueles que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Os irmãos estão lembrados dessa história? Ele vai dizer: Deus não rejeitou o seu povo, a quem conheceu. Vocês não sabem o que a Escritura refere a respeito de Elias? De como ele instou perante Deus contra Israel? Os irmãos estão lembrados dessa história ou não? Abram lá, por favor, no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Vamos lembrar aqui o que aconteceu no livro de Reis. Primeiro Reis, capítulo 18. E a partir do versículo 21 aqui, é aquele famoso desafio de Elias com os profetas de Baal. Vou perguntar para os irmãos, quem é que reinava em Israel na época? Os irmãos lembram ou não? Errado. Quem é que reinava em Israel? Irmãos, Jezabel. Porque, na verdade, quem era o rei era Acabe, mas totalmente manipulado por Jezabel. Vamos lembrar que Acabe era um judeu, mas Jezabel, uma pagã, adoradora de Baal. E o que ela foi influenciando Acabe a fazer? A construir vários altares em Israel para Baal. Dentre as divindades pagãs, Baal era a principal. Entre os cultos oferecidos para Baal, estava até mesmo o sacrifício de pessoas. E ela, uma adoradora de Baal, ela influencia Acabe a construir vários altares espalhados por Israel, para clamarem a Baal, orar a Baal, prestar culto a Baal. Era esse o cenário, irmãos. E diante desse cenário, teve uma ocasião lá, em que Elias, ele se encontra com Acabe. Os irmãos estão lembrados disso? E Elias propõe, vamos resolver de uma vez por todas isso. Olha o que está lá no versículo... Deixa eu ver. Por que colcheais? É esse que eu estou querendo. 21 mesmo? É esse mesmo, é. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Esse foi a fala de Elias, né? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Olha só. E aí Elias, ele fala ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Ele está se considerando sozinho, já aqui, perceba. Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450. E daí os irmãos lembram a proposta? Nos deem aí os novilhos, né? Vamos dividir em pedaços, vamos colocar sobre a lenha, mas não coloquem fogo. Eu vou preparar um outro novilho. Vamos fazer um altar aqui para Baal, um altar para Deus. E propõe para os profetas de Baal: primeiro começa com vocês, clama Baal aí. E eles começam a invocar Baal, para Baal mandar fogo e consumir a oferta. E isso não acontece. Daí Elias começa a falar o quê? Os irmãos estão lembrados? Chama mais alto aí. Quem sabe Baal não saiu de férias, né? Quem sabe ele não está viajando, talvez ele esteja dormindo. Chama mais alto aí, não é? E os irmãos lembram que nada acontece, os profetas de Baal, eles começam até mesmo a se cortar. Os irmãos estão lembrados disso?
E depois, então, de um tempo, Elias, ele passa a orar. Ele pede até mesmo para jogarem água sobre as ofertas. Os irmãos estão lembrados? E ele clama ao Senhor. Ele clama para que o Senhor possa se manifestar nessa situação, né? E isso está no 34, diz: enchei de água 4 cântaros, derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, jogando água, e o fizeram. O normal para vir fogo é jogar álcool, não jogar água, não é isso? De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. E no devido tempo, para se apresentar oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então o que aconteceu? Caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, e fala que esse fogo até mesmo lambeu a água que estava sobre a pedra e sobre aquelas ofertas. O Senhor manifestou todo ali o seu poder. Louvado seja o Senhor. E diante daquilo todo o povo caiu em terra reconhecendo: o Senhor é Deus. Vamos clamar isso, irmãos? O Senhor é Deus. Aleluia! O Senhor é Deus. Amém. E Elias deu ordem para que o povo pudesse lançar mão dos profetas de Baal e que deveria matá-los. Eles fizeram isso. Só que o que aconteceu depois disso? Os irmãos estão lembrados? Jezabel ficou sabendo. E Jezabel falou assim para Elias: ó Elias, isso que vocês fizeram com os profetas de Baal, amanhã eu vou fazer o mesmo com você. E aí Elias fugiu, com medo, para uma caverna. Os irmãos estão lembrados disso? E é nessa situação que o Senhor, ele vai lá atrás de Elias, né? E ele pergunta para Elias o que aconteceu. E aí agora eu quero voltar lá para o texto de Romanos 11, porque essa resposta, todo esse diálogo entre o Senhor e Elias está lá em Reis 18. Mas voltando para Romanos capítulo 11, é dito ali que quando Deus ele pergunta com Elias, para Elias o que está acontecendo, ele vai dizer: Senhor, mataram seus profetas. Lembra que ele estava já se sentindo só? Eu sou o único profeta. A Jezabel já construiu um monte de altar aí, ó. Vai dizer também uma outra resposta dele aqui. Em Romanos tem 3 justificativas, né? Mataram os profetas, arrasaram os teus altares. Jezabel destruiu os seus altares e edificou um monte de altar para Baal aí em Israel. Está espalhado um monte de altar. E a terceira razão, ele fala: e procuram tirar minha vida, eu estou jurado de morte. Esse era o desespero de Elias. Mas qual que foi a resposta divina para Elias? É o que Paulo está lembrando aqui. Ele está se sentindo só, como muitas vezes como cristãos, irmãos, nós também nos sentimos sós. Você já se sentiu único ali, fiel ao Senhor no trabalho? Você já se sentiu o único fiel ao Senhor ali no bairro onde você mora? Ou às vezes até na casa da gente, com que frequência nós nos sentimos sozinhos? Mas aqui a resposta divina foi: eu reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então tinha Eliseu, tinha outros profetas
que talvez por causa do estilo de vida de Elias, Elias era como João Batista, um ermitão que vivia no deserto, ele estava se sentindo sozinho, mas na verdade, irmãos, o que Paulo está querendo lembrar é que sempre, Deus ele pôde ter entre o seu povo um remanescente fiel. Ainda que a maioria do povo se desviou, não guardou a aliança, ele está querendo dizer, Deus sempre reservou para si um remanescente fiel. E ele vai dizer ainda, Paulo, em Romanos 11, versículo 5, apresentar um terceiro exemplo. Ele vai dizer assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Paulo está apresentando um terceiro exemplo de como Deus não rejeitou o seu povo. Nós estamos falando aqui principalmente, irmãos, de Israel. Nós estamos tratando aqui de Israel, do povo de Israel. E um terceiro exemplo, ele está dizendo que nos seus dias, Paulo falando isso, agora, no tempo de hoje, nos dias de Paulo, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Nós estamos falando de judeus que vieram a crer em Jesus. Então vamos lembrar, irmãos, quem são esses judeus que creram em Jesus Cristo? Vamos lembrar de pessoas como o ancião Simeão, que quando pegou aquele bebê, Jesus, no colo, falou: Senhor, agora pode despedir o seu servo em paz. Vamos lembrar da profetisa Ana, era uma israelita, mas que creu em Jesus Cristo, que viveu para isso, uma viúva, mas que não saía do templo. Vamos lembrar, irmãos, que haviam 120 orando, que estavam ali no Pentecoste, judeus, que vieram a crer em Jesus. No livro de Atos vai falar de 500 irmãos a quem Cristo apareceu. Nos dias de Pentecostes, quantos que se converteram? 3.000. E depois esse número subiu para 5.000. E se você ler o livro de Atos, os irmãos vão ver que centenas de judeus, sacerdotes e fariseus vieram a crer no Senhor Jesus. Um remanescente fiel. Isso é direcionado a Israel e talvez o Senhor ainda vai, com o tempo, nos ajudar a compreender melhor essas coisas. Ainda eu estou engatinhando no entendimento, hoje tendo comunhão com o irmão Zaga, com o irmão Alvani, algumas coisas foi abrindo. E com o tempo nós vamos voltar nesse assunto, com certeza o Senhor vai nos mostrar ainda mais. Só que para terminar, irmãos, nós gostaríamos de chamar atenção para algo mais em Romanos 11. Paulo está tratando de Israel, mas olha em Romanos 11, a partir do versículo 13. Vamos ler ali, Romanos 11, a partir do versículo 13. Chegaram lá? Vamos ler, irmãos. Nós vamos ler até o 22, amém? Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Antes a conversa era sobre quem? Os judeus, os israelitas. Agora ele está se voltando. Nós somos judeus ou gentios, irmão? Somos gentios. Agora o papo é com a gente, tá bom? Vamos continuar. Vamos ler de novo, do começo, do 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo,
Que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensorbebeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Outra sorte, também tu. O que os irmãos me dizem diante dessa palavra? Essa é a palavra. Misericórdia. Então, ele está lembrando aqui, todo esse texto ele é bastante difícil. Aos poucos, em outras oportunidades, talvez a gente possa caminhar mais. Só que aqui, Paulo está se dirigindo aos gentios. Está falando que a rejeição dos judeus é que abriu caminho para os gentios. Está comparando os judeus a uma oliveira boa, mas que por causa da rejeição deles, eles foram cortados. E isso abriu caminho para que nós, gentios, fôssemos enxertados nessa oliveira. E isso é a bondade de Deus, porque as promessas de Deus, a salvação também foi estendida para nós. Nós não éramos povo de Deus. Nós vivíamos alheios às promessas de Deus. Vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo. Os irmãos estão lembrados disso? Mas a misericórdia, a bondade de Deus me alcançou. E também te alcançou. E nós somos enxertados naquele que é a raiz. Não é o ramo que sustenta a raiz. É a raiz que sustenta o ramo. Não fica se achando um raminho especial, não. Não se ensoberbeça, mas teme. Porque se os judeus, que eram ramos naturais, se eles, que eram ramos naturais, porque rejeitaram a Deus, foram cortados, irmãos, e quanto a nós? O que vai ser de nós? Então nós precisamos, por um lado, contemplar a bondade de Deus. Por que eu e você estamos aqui, irmãos? Enxertados no Senhor, tendo em nós a habitação do Espírito Santo, por causa da bondade de Deus. Mas Deus, ele só é bom? O que mais Deus é? Severo, não é? E aqui termina desse jeito o texto que nós lemos, não é? Que nós vamos experimentar essa bondade de Deus se nós permanecermos nela. Porque se nós não permanecermos nela, o que vai acontecer? Isso é muito difícil de explicar. Mas o Senhor está falando de ser cortado. Daí na comunhão hoje à tarde, o que foi concluído? O que foi concluído, irmãos, é que nós devemos nos esforçar para sermos agradáveis a Deus.
Nós devemos nos esforçar para sermos agradáveis a Deus. O povo de Israel falhou. E quanto a nós, que nós possamos ser agradáveis ao Senhor. Que nós possamos ser como o remanescente fiel, que aprende a colocar confiança no Senhor, que se converte ao Senhor. Todos nós, irmãos, já tivemos um dia uma experiência de conversão, mas vamos lembrar, a nossa necessidade de conversão é apenas uma vez na vida. Não precisa responder, não precisa, tá? Ok, você consegue lembrar, não precisa responder, só pensa. Mas olhando para a sua experiência com Deus, você consegue lembrar da sua experiência de conversão? Houve um momento marcante na sua vida que você se voltou para Deus? Fernanda, você consegue lembrar disso? Léo, você consegue lembrar disso? Regina, você consegue identificar na sua experiência um dia, um tempo? Eu sei que o Alvani tem até dia e horário marcado da conversão dele. Você pode falar, vai, Alvani, qual que é o dia mesmo da sua conversão? E o ano, você lembra também? 8 de agosto de 1990. Está marcado aí. 8 de agosto de 1990, 7h30. Foi um dia especial para ele de conversão, de se voltar para o Senhor. Eu vou perguntar para você uma coisa, Alvani. Que dia que é hoje, irmãos? Dia 31 de junho de maio de 2025. Estou sem relógio. Que horas? 9h02, né? Hoje você teve uma experiência de conversão, Alvani? Eu creio que teve também. E eu pergunto para os irmãos, né? Hoje você teve uma experiência de se voltar para o Senhor? E amanhã, irmãos, dia 1 de junho, será que nós teremos ainda necessidade de voltar o nosso coração para o Senhor? Será que da parte do Senhor, será que o Espírito Santo vai estar gritando para nós, irmãos, amanhã? Volta para mim, meu amor. Vem para mim. E essa necessidade de conversão é lá só no dia de agosto de 1990? Ou amanhã, dia 1 de junho de 2025, ainda precisaremos tornar para o Senhor? A cada manhã nós precisamos nos converter para o Senhor. A cada manhã nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. Quão facilmente nós nos estribamos em outras coisas, nós nos apoiamos em outras coisas, mas essa é uma necessidade, nós voltarmos o nosso coração para o Senhor. Da parte de Deus, a bondade dele está disponível para nós. Vamos lembrar que é Salmo que fala, né, que a bondade dele nos segue todos os dias da nossa vida. Da parte dele está disponível, né? Mas que nós possamos atender a esse chamado do Senhor, a esse apelo do Senhor, todos os dias, voltando o nosso coração para Ele. Aleluia, que o Espírito Santo é o nosso ajudador, né, irmão? Nós somos fracos. Nós somos tendentes a nos apoiar em outras coisas, mas se nós clamamos a ajuda do Senhor, o Senhor vem. E Ele mesmo nos ajuda, e que naquele dia Ele possa nos encontrar fiéis, ainda permanecendo na oliveira. Amém?